Bem, hoje nós vamos falar sobre algo bastante discutido no cotidiano e na modernidade, que é a questão da democracia familiar. Em primeiro lugar, a palavra democracia é uma palavra mal compreendida. As pessoas raciocinam com a ideia de democracia como se todos fossem iguais. Não, democracia significa direitos iguais. Direitos iguais para pessoas diferentes. E essa questão da diferença, ela é interessante porque ela está no cerne da própria forma de ser da espécie. Como nós já falamos em uma série de ocasiões, nós somos uma espécie gregária. E uma espécie gregária com características bastante interessantes, uma vez que nós fazemos especialização de funções, coisa que nenhuma outra espécie faz, ou seja, nós exercitamos algumas funções nossas e em benefício da sobrevivência do grupo. E a outra questão é que nós somos uma espécie gregária. E espécies gregárias costumam agir por cooperação. Entretanto, cooperação não significa ausência de regras, muito menos ausência de normas. E numa família nós temos papéis. Uma família é um grupo social. É um grupo social composto por pai, mãe e filho, ou filhos. Quando eu digo pai e mãe, para os politicamente corretos não começarem a achar ruim, eu estou dizendo papel de pai, papel de mãe. Não estou discutindo sexo. E esses papéis são papéis interessantes porque eles modelam no filho formas de funcionamento. Quando nós pensamos nessa família nuclear, nós pensamos em uma organização hierárquica e num grupo social que tem funções. Tem uma função que é básica, que é biológica, que é ter filhos, que embora na modernidade tenha caído em desuso, foi o que fez a espécie humana proliferar da maneira como proliferou, né? Se nós imaginarmos que nós passamos em 100 anos de 1 bilhão de habitantes para 7 bilhões de habitantes, a função biológica é fundamental. Além disso, nós temos que considerar que uma família tem uma função econômica. Econômica não no sentido de rendimento, mas no sentido de sobrevivência. Ela tem que ser capaz de se automanter. Uma família tem uma função social. Essa função social, que é uma função diretamente ligada a essa gregariedade, é uma função que significa criar esses filhos, fazer com que eles cresçam, formem famílias muito semelhantes. Fazemos isso há pelo menos 2.500 anos, com discretas variações culturais, e que essas famílias têm um papel dentro do grupamento mais amplo, considerando-se sua sobrevivência e a manutenção de valores. E por fim, uma família tem uma função que é psicológica. E essa função psicológica é uma função que é muito ligada a bem-estar. Eu faço para o outro porque eu imagino que o outro se beneficie, goste disso que eu faço, independente do que ele faz em troca, porque senão é uma relação contábil e não uma relação afetiva e psicológica. É uma relação onde eu estruturo regras para o funcionamento do próprio grupo social. É uma relação onde eu busco a satisfação do outro, tanto física, sexual, social, afetiva, independente do que eu recebo em troca.
E é uma função na qual, à medida em que eu crio os filhos e que esses filhos aparecem e vão crescendo, eu revivo situações do meu próprio desenvolvimento e resolvo essas situações. Dentro desse contexto que nós estamos chamando de família nuclear, nós temos relações entre os membros, relações de aliança, principalmente pai e mãe. Teoricamente, deve existir uma relação de aliança entre esses dois, para que as normas sejam coerentes e para que as normas sejam respeitadas. E eu tenho relações fraternas entre os irmãos, que habitualmente são relações de aliança também, e tenho relações pais e filhos, nas quais se estabelecem sistemas de valores e sistemas de hierarquia. Dentro de um contexto de modernidade, onde se diz que uma criança de 4 anos decide se ela é menino ou menina, nós temos que pensar por que esses sistemas hierárquicos são tão importantes. Esses sistemas hierárquicos são importantes porque são eles que definem a posição desses futuros adultos ou dessas crianças nesse momento dentro de um grupo maior que é um grupo social. É dentro desse grupo familiar que essas crianças aprendem que a liberdade delas e a capacidade de decisão termina quando elas interferem na liberdade do outro ou no bem-estar do outro. Quando elas percebem que existem regras maiores do que aquelas que significam simplesmente o seu prazer ou que significam aquilo que elas desejam. São essas regras, e essas regras têm que ser coerentes, as familiares com as maiores, porque essas regras, ao serem interiorizadas, permitem que esses indivíduos cresçam de uma maneira razoavelmente adaptável ao grupo onde eles se inserem. Porque é tolice se pensar que o grupo vai se adaptar aos indivíduos em particular, embora seja isso que nós vimos fazendo no decorrer da modernidade, né? Nós gradualmente fragmentamos um grande grupo em diversos pequenos grupos. Esses pequenos grupos tentam impor ao grupo maior o seu padrão de funcionamento. Isso causa uma disfunção, principalmente em termos de cooperação e em termos de aceitabilidade, o que faz com que esses pequenos grupos se isolem e funcionem cada vez mais como guetos. Então, dentro dessa perspectiva, é que nós temos que pensar que uma criança dentro de um sistema familiar, ela se encontra dentro de um sistema de regras hierarquizado que ela vai ter que introjetar. Ou seja, ela vai ter que aprender que correr no restaurante é algo que deixa de ser permitido a partir do momento em que incomoda o indivíduo da mesa ao lado. E ela tem que aprender a perceber esse incômodo sem que ninguém lhe fale que ela está sendo chata. Isso faz parte do modelo de educação dentro de um contexto de adaptabilidade social. Nós vamos continuar com esse tema posteriormente.